Por enquanto, esse daqui vai ser o último vídeo desses semanais falando sobre as transferências da NFL. A gente vai dar uma pausa por dois motivos. Primeiro porque, mais uma vez, essa foi uma semana bem tranquila, sem nenhuma transferência muito importante, mas a gente vai ver jogador liberado, por exemplo, e tudo mais. E o segundo motivo é que 26 de abril, quinta-feira, é o draft. E o draft vai até o dia 28, então essa semana inteira vai ser de vídeo do draft até domingo que vem, e aí a gente vê. Então, por enquanto, até que não tenham transferências muito legais de novo, a gente pausa isso daqui, tá bom? Mas essa semana teve coisas legais, então vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao Goelin Sports. Então vamos falar um pouquinho das transferências que tiveram essa semana. Como mais uma vez eu repito, não teve transferência grande nessa semana, porque, como eu disse pra vocês, tá chegando o draft, e o draft é o draft, tá ligado? Os times estão focadíssimos em pegar jogadores do college, então o que aconteceu essa semana foi ou jogador liberado, ou jogador aposentado, ou renovação de contrato. Esses dois últimos, aposentadoria e renovação de contrato, é os mais importantes do vídeo de hoje. No último vídeo, a gente parou aqui no Jarrad Thomas, né? E aí, tanto que no dia 15 nada demais aconteceu. Eu vou passar aqui pra vocês, até porque é muito pouco, se vocês quiserem dar uma olhada nos jogadores que assinaram o contrato, jogadores que saíram e tudo mais. Queria dar um focozinho pro James Harrison. O James Harrison é um outside linebacker e um dos mais monstros, como vocês podem ver na foto aí. Esse cara é um absurdo e ele ficou famoso pelos vídeos que ele faz no Instagram. Convido todos a verem o Instagram do James Harrison, porque esse cara é um monstro. Ele levanta uns 80 quilos no supino. É engraçado porque ele levanta os pesos e a barra entorta, assim, de tão pesado que é. Ele faz uns treinos super bizarros e tudo mais. Ele jogava no Pittsburgh Steelers e eu fiquei muito feliz quando ele foi contratado pelos Patriots na temporada passada e os Patriots chegaram ao Super Bowl. James Harrison não fez uma temporada excepcional, mas fez uma boa temporada. Só que era uma coisa que estava crescendo ainda, pro cara se adequar ao time, se adequar ao playbook e tudo mais. Porém, ele se aposentou, e isso também é uma curiosidade para você que não conhece a NFL há muito tempo, de que quarterbacks, eles têm uma vida útil na NFL mais longa. Você vê aí o Tom Brady com 18 anos, o Peyton Manning jogou pra caramba também e tal. Jogadores de impacto, eles têm muito menos vida útil. A menor vida útil de um jogador na NFL... Vida útil que eu digo é simplesmente a carreira dele. Ele aposenta depois desse tempo. O menor deles é o running back. O running back tem uma expectativa de 5 anos, 4 anos, sabe? É uma coisa muito pouco mesmo. O Marshawn Lynch, que aposentou e voltou, é uma grande exceção até, inclusive. E James Harrison se aposentou do futebol profissional muito por causa disso também. É muito impacto, eu fico chateado com isso, mas é claro, prioriza a carreira e a saúde do jogador e tudo mais. Ele já é um jogador muito consagrado e tal. Seria legal ele ter fechado a carreira ganhando o Super Bowl ano passado. Não rolou, os Eagles ganharam, segue a vida. Eu vou continuar passando aqui, até porque eu não me lembro de ter muitos. Temos o CJ Anderson, que é um excelente... Eu sempre falo que os jogadores são excelentes, vai virar um meme até. O CJ Anderson é um excelente running back de Denver e ele foi liberado, ainda não foi contratado por ninguém, assim como o Dez Bryant, mas ele foi liberado pelo Denver Broncos para liberar salary cap, 4,5 milhões. É bom, cara, é uma liberação muito boa. Tem muitos jogadores agora que foram liberados pelos times, que estão free agents agora e que são muito bons e com certeza vão para algum time, porém eles não foram ainda, porque é draft. E quando eu dou essa ênfase imensa pro draft, é porque é verdade, são muitas escolhas, é muito jogador novo que vem para o time, é muito ajuste que você tem que fazer no roster, no elenco do time, então contratar jogador, por enquanto, vai acabar, por isso que esse é o último vídeo de transferências, inclusive. Vamos continuar vendo por aqui, então, mais jogador que aposentou aqui, James Winston, do Tampa Bay, um excelente quarterback também, renovando contratos e tudo mais. Eu vou continuar seguindo aqui, porque já estamos no dia 18, Green Bay Packers renovando com muita gente, Marcus Mariota, tal. O Browns, que agora deu uma acalmada, principalmente porque eles vão ser os principais protagonistas do draft. E aí o último que temos aqui é Nick Williams, um defensive end que assinou um contrato com o Chicago e acabou por aí. Antes de irmos embora, eu só quero falar de uma coisa pra vocês, que é o caso de Nick Foles. Eu sempre gosto de reforçar como tá aqui no Brasil a parte de jornalismo e de entretenimento do futebol americano. Por isso eu peguei uma matéria aqui do Quinto Quarto, que é um site excelente, não tá mostrando aqui, eu vou abaixar um pouquinho pra vocês verem. O Quinto Quarto é um site muito legal de futebol americano e era isso aqui que eu queria falar, que era do acordo reestruturado com o Philadelphia Eagles.
O Nick Foles, né, galera? O Nick Foles é uma história de conto de fadas que ele vai contar para os netos dele e ele merece fazer isso. Ele substituiu Carson Wentz muito cedo na temporada passada, porque Carson Wentz estava fazendo uma temporada, estava voando, estava um fortíssimo candidato para ser MVP. Eu já contei essa história aqui muitas vezes, e mesmo os Eagles tendo ido para os playoffs, a perda do Carson Wentz foi muito forte, e aí do nada viria um quarterback que já tentou se estabelecer em vários times, e de repente ele está como titular do Philadelphia Eagles, e as apostas diminuíram para caramba, todo mundo pensou que não daria certo, mas Nick Foles conseguiu levar os Eagles a ganhar o seu primeiro Super Bowl na história e foi MVP do Super Bowl, o quarterback Nick Foles, e simplesmente passou de um quarterback reserva para um dos melhores quarterbacks da liga e um dos mais desejados. Ninguém sabia o que aconteceria com ele, e o que aconteceu com ele foi um aumento de contrato pelo Philadelphia Eagles. Isso ainda não define nada, porque o Carson Wentz, na minha opinião, ainda é o quarterback titular dos Eagles. Eu duvido muito que os Eagles vão se livrar do Carson Wentz, mas o que isso significa? Eu primeiro vou mostrar pra vocês o que aconteceu do Nick Foles aqui. O atual MVP do Super Bowl está recebendo um aumento. Eles acertaram um contrato revisado para a temporada que inclui uma opção mútua para 2019. Isso foi na sexta-feira. Ainda que detalhes financeiros não tenham sido divulgados, uma fonte disse ao jornalista... O Ian Rapoport é um dos maiores jornalistas dos Estados Unidos de NFL, né? Um acordo que inclui um bônus de assinatura ao valor de 2 milhões e vários milhões de incentivos por produtividade caso Foles se torne titular e atinja várias metas como quarterback principal. Foles ia faturar 7 milhões em 2018, último ano de seu contrato de 2 anos que ele assinou antes para ser reserva do Carson Wentz, mas as coisas mudaram muito quando ele foi o MVP, blá 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 blá, e o Garoppolo deixou claro, Garoppolo é um dos jornalistas, né? Deixou claro que o acordo foi refeito para que o experiente fosse recompensado com aumento de salário devido ao seu desempenho. Após uma temporada passada consistente, ele foi alvo de rumores de troca, mas ele não foi negociado ainda, mas ele não esconde seu desejo de ser titular. Isso não define o destino do Nick Foles. Ele pode muito bem continuar como um quarterback reserva do Carson Wentz, ganhando muito mais, porque o salário dele foi renegociado, ele tá ganhando muito mais, mas ele ainda continuaria como quarterback reserva. Ele quer isso é uma questão muito importante, porque o cara ganhou o Super Bowl, nem o próprio Carson Wentz foi MVP de um Super Bowl e ele foi. Mas se por um lado é bom ele ter o contrato aumentado para ser reserva, por outro lado também é muito bom ele ter tido um aumento de contrato, porque isso valoriza ainda mais o valor dele no mercado para caso ele seja trocado. Essa semana tem o draft, todo esse fuzuê de contratar cara novo do college vai passar, e aí os times vão se reestruturar, porque em julho começa o training camp, então os times já tem que ter o roster, o elenco um pouco mais definido antes da temporada. Um pouco mais, porque definido de vez mesmo vai ser só lá na pré-temporada, né? O Nick Foles ou vai continuar como reserva do Carson Wentz ganhando muito, ou ele vai ser titular de algum outro time ganhando muito. Então, o futuro para o Nick Foles é muito bom, para sempre ele vai ser o herói da Filadélfia e é muito interessante a gente ver isso. Por hoje é só então, essa semana inteira teremos conteúdo sobre o draft aqui no canal. Fique ligado, se você gostou desse vídeo, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, as minhas redes sociais estão todas aí também. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço para todos vocês, fui!